Olá, Shalom! Eu sou a professora Tereza Kiel e nesta videoaula nós estudaremos as preposições hebraicas, que são basicamente de dois grupos, as prefixadas e as preposições que não são prefixadas, que estão efetivamente soltas na frase. Vamos começar então conhecendo as preposições prefixadas. Em hebraico, basicamente, as preposições prefixadas são em número de 3. Então, e elas são, obviamente, representadas por letras que nós já conhecemos, que nós já estudamos do alfabeto hebraico. Ou seja, assim como o re representa o artigo definido, assim como o vav, a letra vav representa a conjunção aditiva e, nós também vamos utilizar algumas letras do alfabeto hebraico para representar as preposições. Vamos conhecê-las? Então, olhem lá. A preposição bet, ela é a letra B, obviamente, e equivale às nossas preposições com, por e em. A letra kaf equivale às preposições como e conforme. E a letra lamed, ela equivale às preposições para, a, e de vez em quando também a preposição de. Vamos conhecer um pouquinho delas. Como uma regra geral, essas preposições, o bet, o kaf e o lamed, elas virão, no caso, acompanhadas de shevá simples, assim como o vav. A regra geral do vav qual era? O vav acompanhado de shevá simples e prefixado a uma palavra. A mesma coisa vai acontecer com as preposições. Preposição bet, kaf e lamed, a sua regra geral diz que elas vêm acompanhadas de um shevá simples. Então, vejam só como é tranquilo. Sus é cavalo, bessus com um cavalo. Nós temos aqui a nossa a frase de abertura da Bíblia hebraica, aonde nós vemos a preposição bet, bereshit, em um princípio. Percebam que a nossa tradução coloquial das Bíblias é um pouquinho diferente, mas agora que você já sabe hebraico, você começará a perceber algumas diferenças entre as suas Bíblias, a Bíblia traduzida para o português e o que efetivamente está escrito em hebraico. Então, bereshit, em um princípio. Preposição kaf, olha lá, kisus, sus, cavalo, kisus, como um cavalo. Perceba que o kaf está simplesmente com um shevá simples. Exemplo bíblico, nós temos aqui Gênesis 10, 9, que vai dizer como Nimrod, poderoso caçador. Então, que Nimrod, Givor Said, Então, que Nimrod, como o Nimrod. Preposição lamed, mesma estrutura. Sus, cavalo, lessus é para um cavalo. Como exemplo bíblico, nós temos o Salmo 3:1 que vai dizer Mismor, o que é Salmo, Mismor le David, Salmo de Davi. E aqui mais uma peculiaridade da Bíblia hebraica. Olha que coisa bacana. Quando a gente vê le David, eu posso traduzir de Davi, mas eu também posso traduzir para Davi. E aí você fica com aquela interrogação, para Davi? Como assim? A gente precisa lembrar que na antiguidade, no Antigo Oriente, nem todo mundo sabia escrever como se sabe hoje. Na antiguidade, provavelmente os reis, as rainhas, eles não sabiam escrever. Quem escrevia era o escrivão da corte. Quem sabia escrever era o profeta, era o sacerdote. Haviam profissões específicas para se escrever. E provavelmente os reis, então, eles não sabiam escrever, eles mandavam escrever, o que é também uma coisa natural hoje, Hoje, geralmente, os chefes de governo não escrevem os seus discursos, eles têm uma equipe de escritores, naquela época também. Provavelmente, quando nós lemos aqui Lê Davi, a gente pode entender que é um escriba da corte de Davi, é um escrivão particular de Davi, que está escrevendo o Salmo
em nome do rei, inspirado no próprio rei, né? De repente o salmo até mesmo ditado pelo rei, mas não necessariamente escrito pela mão do rei, né? Então, por isso a preposição lamed, lê Davi, é tanto um salmo de Davi, mas como é um salmo para o Davi, porque foi escrito a mando do rei. Vamos avançar um pouquinho e ver aqui algumas exceções, né, a essa regra geral que acabamos de ver. Então, as preposições, assim como vimos com o artigo e com o VAV, elas também poderão ganhar novas vocalizações, dependendo da palavra a qual ela está prefixada. Vamos olhar aqui. Antes de palavra começada com artigo definido, as preposições bet, kaf e lamed vão ganhar a vogal patá. Então veja, Gênesis 8:20, e sacrificou holocaustos no altar. Perceba que a preposição aqui é ba. Por que é ba? Porque o ba, ele vai aglutinar a vogal do artigo, o azinho do artigo, do ra, mais a preposição bet. Assim como acontece na nossa língua. No, na realidade, é a junção da preposição em mais o artigo o. Em hebraico, a mesma coisa acontece, só que aqui é o ba, a junção do artigo definido ra mais a preposição bet. Então, ba, misebá é no altar. Segunda regra. Junta palavras monossilábicas ou que iniciam com sílaba tônica, as preposições bet, kaf e lamed ganham uma vogal kametz. Então, veja nessa palavra monossilábica aqui de Gênesis 1:5, para luz. Então, vejam, a palavra é or, que quer dizer luz, e ela, por ser monossilábica, então, a preposição lamed, ela vai receber a vogal a, kametz, tá? La, or, para luz. 3. Terceira regra. Antes de palavra iniciada com shevá simples, as preposições bet, kaf e lamed ganham vogal hirik, o pontinho, né? Só o pontinho. Como a última palavra de Gênesis 1:26, que a gente vai ter como semelhança nossa, como nossa semelhança. Repare que a última palavra, que de mutenu, eu tenho um dalet com um shevá simples, então a preposição kaf, ela vai receber apenas o hirik. Muito bem, última regrinha, antes de palavra iniciada com shevá composto de a, as vogais ganham a mesma vogal do shevá composto, vogal a, patá, e é o que a gente vai ver em Gênesis 2:5. Então, eu tenho aqui a palavra lá, avod. Percebem que o avod começa com o shevá composto de a. Então, a preposição lamed, ela vai receber o a igual o da semivogal. Quinta regra. Antes de palavra iniciada com shevá composto de e, a mesma coisa. A preposição, ela vai se assemelhar à vocalização da vogal. Então, vai ganhar a vogal I, né? Então, aqui a palavra é emete, verdade, e eu tenho lá be-emet. Perceba que o aleph, a primeira letra da palavra, ela está com o shevá composto de E. Por isso, então, a preposição bet vai repetir a mesma vocalização. Sexta regra, quando a palavra é iniciada com o shevá composto de O, a mesma coisa, a preposição vai receber a vogal O. Então, aqui para a doença, lo, roli, né? Para doença, repete a mesma estrutura. Para memorizar, são muitas regras da preposição, não é? Mas a regra comum é o bet com shevá simples, é o kaf com shevá simples, é o lamed com shevá simples. Coloquei apenas o bet, mas lembrem-se que nós temos o lamed e o kaf. Quando é que vai a preposição receber a vogal a? Quando ela tiver prefixada uma palavra com shevá composto de a, que comece com shevá composto de a,
ou quando a preposição estiver com o artigo definido aglutinado. Quando é que a preposição vai receber a vogal E? Quando ela for junta, prefixada a uma palavra com Shevá composto de E. Quando é que ela ganhará a vogal I antes de uma palavra que vai começar com Shevá simples? Ou ainda temos a preposição recebendo a vogal O. Quando isso acontecerá? Quando a palavra iniciar, a palavra que ela for aglutinada, iniciar com Shevá composto de O. Muito bem. Além dessas preposições, Bet, Kaf e Lamed, que são preposições as mais comuns que nós veremos na Bíblia hebraica, a Bíblia ainda apresentará para nós a preposição min. A preposição min significa de, desde, sempre indicando origem, e ela também tem algumas regras especiais. Primeira regra: diante de substantivos com o artigo definido, a preposição min é ligada por um makef. O makef é esse hífen que você está vendo em cima, ligando a palavra por cima. Então, min habait, da casa. Por que é da casa? Porque é o min de mais o ha do artigo definido e o bait, que é a casa. Então, min habait, de a casa ou da casa. Min hayom, de o dia ou do dia. Então, diante de palavras começadas com artigo definido, a preposição min, ela vai ser ligada por um hífen em hebraico, vamos dizer assim. Só que esse hífen chama-se makef. Segunda regra: diante de substantivos sem artigo e iniciados com não guturais, com letras não guturais, a preposição min vira mi e o daguesh vai aparecer na primeira consoante da palavra. Então, o exemplo aqui continua o mesmo: min bait, de casa, min yon, de dia. Percebe que são pequenas mudanças, né? Mas a preposição é a mesma. Terceiro, diante de substantivos sem artigo definido e iniciados com consoantes que são guturais, a preposição vira me. Então, meish, de homem, ou mehar, de monte. Perceba que são pequenas variações. A preposição min, ela está ali, presente. É uma preposição que também vai aparecer com certa frequência. No hebraico, como eu disse no início da nossa aula, dessa videoaula, existem ainda preposições que não são prefixadas. E eu tentei colocar para vocês aqui algumas delas. Primeira, ahad, atrás. Depois, bein, entre. Vai ser uma preposição que vai aparecer muito em Gênesis 1. Depois a gente vai ter ad, até. Im, junto, com. El, para. Lepnei, diante de. Al, sobre. E kol, que é todo. Então, essas preposições não prefixadas que vão aparecer na frase como palavras soltas na frase, elas vão ser muito constantes e seria legal até você memorizá-las, porque na hora de traduzir, elas já vão estar na sua cabeça e você não vai precisar recorrer ao dicionário. Muito bem, eu espero que você tenha, então, gostado dessa videoaula, que você possa continuar praticando o hebraico, fazendo a bateria de exercícios propostos para memorização desses conteúdos.